As mulheres na literatura potiguar. Na literatura brasileira, muitos autores conquistaram um espaço de destaque, mas os números não são os mesmos quando se trata das mulheres. Por muitos anos, mulheres não eram consideradas inteligentes o suficiente para se interessarem por literatura. Pode-se dizer que era uma área predominantemente masculina. Era comum que as mulheres que queriam escrever usassem pseudônimos com nomes masculinos ou que homens publicassem suas obras como se fossem deles. E quando falamos da literatura potiguar, podemos reduzir ainda mais esses números. Então falaremos sobre Nísia Floresta, um importante ícone da literatura potiguar. Biografia: Nísia Flores Brasileira Augusta, pseudônimo de Dionísia Gonçalves Pinto. Nasceu em Papari, Paraíba, atual Rio Grande do Norte, no dia 12 de outubro de 1810 e morreu no dia 24 de abril de 1885, aos 74 anos, em Rouen, França. Nísia foi uma educadora, escritora e poetisa brasileira. Ela foi uma das primeiras na educação feminista no Brasil, com protagonismo nas letras, no jornalismo e nos movimentos sociais. Era defensora de ideias absolutistas, republicanas e principalmente feministas, os quais eram posicionalmente inovadores na época. Ela influenciou a prática educacional brasileira, rompendo limites no lugar social destinado à mulher. No cenário de mulheres reclusas ao casamento e maternidade, diante de uma cultura de submissão, foi a primeira figura feminina a publicar textos em jornais. Na época em que a imprensa nacional ainda engatinhava, a autora tratou de muitos assuntos em sua carreira literária, como abolição, direitos indígenas, sufrágio, mas o tema mais debatido por ela e também o que mais lhe gerou repercussão negativa e positiva foi a educação e emancipação feminina. Na época, a educação era negada às mulheres por ser considerada desnecessária, mas Nísia mantinha o argumento de que elas precisavam de educação para serem livres. Nísia Floresta foi a pioneira do feminismo, periodismo e literatura de autoria feminina no país, mas sua importância vai além. Em 1838, funda no Rio de Janeiro um dos primeiros colégios exclusivos para meninas, o Colégio Augusto. A legislação brasileira previa escolas feministas desde 1827, porém o ensino era limitado à educação do lar. O Colégio Augusto então previa as mesmas aulas que os meninos recebiam, como matemática, português e história. Em 1948, no dia 23 de dezembro, o então município de Papari muda de nome e passa a se chamar Nísia Floresta, recebendo em 1954 os seus restos mortais. Em 2012, foi inaugurado o Museu Nísia Floresta, localizado em um casarão do século XIX, no centro da antiga Papari. O museu tem como objetivo preservar, coletar e expor objetos, documentação e pesquisas vinculados à história e à memória de Nísia, além de promover atividades permanentes de arte, cultura, educação e de incentivo ao turismo. Participação da autora na literatura. Na época, as mulheres iniciaram o processo de alfabetização e se interessaram pela leitura. Alguns homens, ao perceber a mudança nos costumes das senhoras, que antes viviam em função de fazeres do lar e agora atribuíram a leitura como passatempo, se apressaram em oferecer jornais destinados a leituras. Mesmo havendo uma imprensa própria para as mulheres, quem dirigia e escrevia era apenas os homens. Isso mudou em 1831, quando Nísia começou a escrever para o Espelho das Brasileiras, jornal editado em Recife. Em 30 publicações, todas com Floresta como redatório, o periódico expõe as condições precárias das mulheres e defendia a instrução moral e cívica das mesmas. Dionísia Pinto ainda dirigiu um colégio para as meninas na cidade do Rio de Janeiro e escreveu diversas obras em defesa dos direitos das mulheres. Índios e escravos envolveram-se plenamente com as questões culturais de seu tempo, através da sua militância sob diversas vertentes. Bom, enfrentamos algumas dificuldades para desenvolver nosso tema, como se tratando da literatura potiguar, enfrentamos a dificuldade de acesso. Há muito poucas informações sobre as primeiras manifestações literárias do Rio Grande do Norte. No entanto, se encontra traços de grande força tradicional da oralidade que fluía através de contos, de histórias, de casos.
Há grandes autores que conquistaram seu espaço, de fato, mas ainda há autores que, mesmo com seu espaço de destaque, temos pouco acesso às suas informações. A produção literária é uma das formas mais antigas de manifestação cultural. E a literatura potiguara é rica em produções com demasiadas temáticas, todas fora do normal, que constroem culturalmente e simbolicamente a identidade do povo norte-riograndense. A literatura representa a sociedade e é uma grande tristeza a literatura potiguar não ser devidamente valorizada.